Vamos lá. Olá, novamente a todos que estão aqui, todos que estão online também. Vamos para esse segundo momento, né? Bem, como o título diz, a ideia é trazer uma visão de pesquisa sobre sistemas e cidades inteligentes, né? E aí, claro, né, que essa visão ela vai ser muito orientada ao que eu fiz durante o meu doutorado e o que aconteceu depois do doutorado também. Eu não fui exaustivo em mostrar aqui absolutamente tudo, porque depois do doutorado eu acabei também fazendo algumas orientações e trabalhos em outras áreas que não apenas dedicadas às cidades inteligentes. Então, eu tentei filtrar aqui aquilo que fosse mais pertinente para o nosso diálogo. Eu queria falar um pouquinho dessa taxonomia de SOS, né? Eu cheguei a mencionar alguma coisa na última palestra, mas só relembrar. Mas aí, antes disso, eu queria fazer um disclaimer, né, sobre a apresentação, que é justamente, talvez, né, por haver um livro, né, sobre cidades inteligentes, talvez vocês tenham a expectativa de que eu vim aqui falar tudo que está lá no livro, mas, assim, não é muito viável fazer isso, tá? Então, naturalmente, tem algumas coisas aqui. Lá reúne, né, o que foi acumulado ao longo dos anos, né, aqui não é viável falar de tudo. E justamente que eu acabei focando em produção de conferências, porque as produções de journal que eu fiz depois que eu terminei o doutorado, algumas ainda foram vinculadas a sistemas de sistemas, mas outras já foram vinculadas a ecossistemas de software blockchain. Então, acabou que eu não... Por isso, vocês vão ver aqui mais eu falando de artigos de conferências. Okay? Bem, como eu havia mencionado para vocês, eu diria que hoje, né, do ponto de vista de estado da arte, essas são as 4 grandes categorias de sistemas que nós temos na literatura. Tá? Então, esse é o tipo mais genérico, né? Os outros são heranças desse aqui, e é o termo que talvez é mais comum para utilizar para designar aqueles que são os sistemas militares da década de 70, 80, e a classe geral dos sistemas de sistemas, né? Inclusive, ainda que este aqui tenha sido colocado como um grande desafio para a área de sistemas de informação na década de 2016 a 2026, na prática, as publicações que têm acontecido no SBSI, Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, têm versado mais sobre a classe genérica, ok? Os sistemas ciberfísicos é justamente essa ideia do... primeiro, o que é o ciberfísico, né? Como o próprio nome diz, é você ter uma parte física desse sistema e uma parte lógica que controla o seu funcionamento. O melhor exemplo disso é justamente o carro autônomo, robôs autônomos, né? Então, esses elementos que têm partes físicas, que se deslocam no ambiente, né? Tem sensores, atuadores, em geral, são sistemas ciberfísicos. E é muito comum, né, reuni-los em sistemas maiores para atingir algum objetivo em comum. Interessantemente, essa classe aqui é a que eu diria que tem mais literatura específica, quando, pelo menos da última vez que eu olhei, né, que dei um search exploratório lá no Google Scholar, é uma das classes que tem mais desenvolvimento, porque talvez justamente pela natureza desses constituintes que está muito em alta nos últimos 10 anos, pelo menos, né? Que isso aqui foi, essa ideia de sistema ciberfísico é mais ou menos uma evolução do termo de sistema embarcado, né? Com essa ideia da contraparte física. E aí tem muita literatura a respeito do assunto. Os sistemas de informação, por outro lado, isso aqui foi uma coisa que eu comecei a desenvolver durante meu doutorado, aí eu achei que eu que tinha proposto o tema, aí... Olhando com um pouquinho mais de cuidado, eu descobri que tinha alguns franceses que haviam proposto já esse tema, tinha trabalhado nesse tema em 2009. E aí depois, num outro trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui, ainda achamos que tinha algo lá da década de 90. O termo, pelo menos, já tinha sido utilizado. E os sistemas autônomos, que é justamente essa ideia de, em virtude da inteligência artificial ser tão utilizada intensamente nos sistemas de hoje, eles vão se transformando e evoluindo e permitindo que novas funcionalidades globais sejam ofertadas. Então, eu diria que, assim, esses aqui são os 4 grandes tipos de sistemas que nós temos na literatura. Ok?
E aí, vamos lá. Dentro dessa temática, como é que foi o meu percurso doutoral? Nós partimos de algumas premissas, né? Primeiro, que os SOS, né, os sistemas de sistemas, costumam apoiar domínios críticos. O que é domínio crítico? É aquele em que uma falha no funcionamento do software pode causar um prejuízo imenso, seja em que âmbito for. Ambiental, financeiro, ferimentos, morte, perda de vidas. Então, qualquer tipo de falha que cause algo, uma perda significativa, é considerado um domínio crítico. Então, por exemplo, um carro autônomo, definitivamente, ele tem software que tem que ser considerado crítico ali dentro. Por quê? Porque se ocorre uma invasão, né, porque se acontece algum mau funcionamento, você pode atropelar alguém na rua, você pode bater em um poste, depredar patrimônio público, você pode ter derramamento de alguma substância no ambiente, prejudicando o ambiente. Então, essa é uma das premissas. Então, na prática, cidades inteligentes como um todo são domínios críticos, né? Nós não podemos nos dar ao luxo de haver falhas não previstas no sistema, porque isso pode ser catastrófico. Então, em virtude disso, nós precisamos garantir, ainda em tempo de projeto, que alguns atributos de qualidade da arquitetura do SOS sejam satisfeitos, tá? Como nós temos aqui diversos níveis, eu vou mais para o lado de aula aqui, tá? Para ajudar a nivelar todo mundo. Atributo de qualidade é aquele tipo de requisito não funcional que geralmente diz respeito a como que um sistema de software faz algo. Não o que ele faz, mas como faz. Quão rápido, quão usável, quão seguro, enfim. Adjetivos que se possa utilizar são o que a gente considera como atributos de qualidade. Então, desempenho, segurança, usabilidade, portabilidade, enfim, qualquer coisa dessa natureza. Em geral, inclusive, eles são chamados de ILITs, né? Porque, em geral, a tradução em inglês costuma finalizar com ILIT. Usability, Security, Portability, e por aí vai. E aí, então, eu comecei a trabalhar dessas arquiteturas do sistema de sistemas e eu queria garantir que haveria qualidade nessas arquiteturas. Então, por exemplo, eu tinha que garantir coisas do tipo, será que com uma mudança arquitetural no sistema de sistemas, eu ainda vou conseguir entregar uma determinada funcionalidade, um determinado comportamento emergente? Então, esse é o tipo de preocupação quando a gente pensa em sistemas de sistemas. E aí, o meu orientador lá da França, que a propósito, na verdade, é brasileiro, mas está lá há tantos anos que já virou francês, né? É o Flávio Oquendo. Ele tinha criado essa linguagenzinha aqui, que é a SOS-ADL, é uma linguagem de descrição arquitetural de sistemas, só que ela não era executável. Então, tinha um ambiente lá no Eclipse que ele validava a sintaxe da linguagem, mas a linguagem em si, os modelos que se criavam ainda não eram executáveis. Então, eu não conseguia, em tempo de projeto, por exemplo, fazer uma simulaçãozinha ali do que o meu sistema estava especificando para ver se ele estava funcionando conforme previsto. Então, em virtude disso, a solução foi usar a Model Driven Engineering, né, ou engenharia dirigida por modelos, para fazer uma transformação de modelos de SOS-ADL em DEVs, justamente porque DEVs é uma linguagem de simulação que é executável, e é visual, inclusive. Então, essa foi a solução, essas foram as minhas premissas do meu doutorado. E aí, eu desenvolvi esse método ASAS, né, que eu chamei de abordagem baseada em modelos para simulação e avaliação de arquitetura de sistemas. E ela começou bem simples. Eu tinha os modelos SOS-ADL, que eram especificados em Xtext, e aí, com um script de extend, né, eu convertia isso automaticamente em modelos DEVs. Esses modelos DEVs eu colocava na plataforma de simulação, que é o MS4Me. Todo esse ambiente aqui é um ambiente derivado do Eclipse, tá? E aí, com isso, eu conseguia ver a simulação do sistema de sistemas. Então, o legal disso é porque, em tempo de projeto, eu conseguia validar, por exemplo, se os comportamentos emergentes estavam sendo entregues e, quiçá, também com a expectativa de que alguns atributos de qualidade fossem verificados também. Começou assim, aí terminou assim. Né? Que aí, ao longo do doutorado, a gente vai vislumbrando um monte de coisa, e aí eu tive a sorte de ter um
aluno de iniciação científica que trabalhou comigo lá na USP, e ele era, nossa, fora da curva, assim. Então, eu pensava e ele executava. Eu cheguei no ponto, até aqui foi tudo eu que implementei mesmo, tudo eu que programei no doutorado, mas daqui foi praticamente tudo ele. E realmente aí ele deu um ganho, trouxe um ganho exponencial no meu trabalho, né? Então, a ideia aqui foi que, para fazer a geração dos códigos de simulação, nós acrescentamos alguns padrões, tá? Eu identifiquei e isso, por que eu falo que eu identifiquei, né? Porque no livro texto sobre devs que eu utilizei para aprender o formalismo de simulação, ele foi concebido por um cientista que ele era da engenharia, mas ele não era da computação. Então, assim, a linguagem do livro não era uma linguagem igual a gente costuma estar acostumado nos livros de programação. E aí eles não se preocupavam com algumas coisas. E uma delas foi, por exemplo, eu quero ver como é que eu faço para especificar uma máquina de estados que descreve o comportamento de cada um dos sistemas que estão sendo representados ali. Mas ele não falava assim, por exemplo, se você quiser fazer uma entrada, você coloca esses trechos de código, se você quiser fazer uma saída, você coloca esse trecho de código. Não, isso você ia ter que ir aprendendo e entendendo ao longo do aprendizado. Então, nós percebemos um padrão que era possível ser especificado aqui, e, ao mesmo tempo, nós adicionamos um suporte à reconfiguração dinâmica. O que era isso? Então, agora, a simulação que era gerada aqui, ela já não era mais uma simulação estática. Tinha como você clicar lá e aí fazer alterações na arquitetura. Ou seja, tira um constituinte, coloca outro constituinte, coloca vários, tira vários e vê como que o sistema se comporta a partir disso. Eu também coloquei um tal de um gerador de estímulos, né? Porque em devs, lá no softwarezinho, se você, em essência, quando ele está numa versão mais simples da simulação, você tem que ficar clicando para colocar e injetar algum input, né? E aí eu criei uma entidade artificial para gerar os estímulos e não precisar ficar clicando lá. E aí eu também fiz, junto com o Wallace, a volta, que era mais ou menos assim, beleza, comecei aqui com 30 constituintes, aí gerei uma simulação de 30 sistemas lá, trocando mensagens entre eles. E aí agora eu tirei 5, né, desses sistemas. Então, para não deixar a simulação desatualizada com a especificação original, a gente gerava de volta o modelo. Então, nós fizemos algo que é conhecido como Round Trip Engineering, né? Engenharia de ida e volta. Esse aqui é um exemplozinho da simulação. Eu não sei, tem como colocar esse vídeo aqui? É possível colocar para... Se for, por favor, esse linkzinho aqui, ó. Eu acho que vai ficar mais legal, assim, dá para vocês verem melhor do que é que eu estou falando. Estou falando, não sei o que, tem simulação. Acho que vendo o vídeo fica mais fácil. Eu acho que ele não está com o link. Tá sim. Tem que compartilhar daí. Isso. E aí, coloca para tocar lá, por favor. Tem como colocar a tela inteira aqui? Esse código aí é o código em SOS-ADL, no ambiente Eclipse. E aí, nós temos então aquele script que eu mencionei. E a partir do SOS-ADL, gera os DNL. Esses DNL são os arquivos de simulação. Então, o Wallace ia lá, copiava todos eles, colava ali no ambiente do simulador, os DNL. DNL cada um deles representa um sistema individual. E o SES representa o sistema de sistemas, a arquitetura inteira. Ele gerava tudo lá, colava aqui, e aí dava para fazer a simulação. Esse aqui é do sistema de monitoramento de enchentes, lá de São Carlos. Então, tem os sensores,
e aí eles encaminhavam os dados até um gateway e fazia a notificação se tivesse um enchente, por exemplo. E aí é isso, ó, enquanto, claro, que nesse caso tem tanto negócio que fica difícil de enxergar, né, de entender o comportamento, mas aí dá para você pegar por log também e entender melhor. Mas isso aqui, ó, são esses sistemas trocando as mensagens, esses valores aqui, ó, 0, tal, são a altura da água, né, que estava sendo monitorada lá no rio. E aí é isso, né, esse paradigma de simulação aqui, ele se baseia em troca de mensagens. Então, a gente envia as mensagens, encaminha as mensagens e, com isso, com a junção dos comportamentos individuais, nós temos um comportamento global, que é a detecção da enchente. Obrigado. E aí, uma coisa importante também é que, assim, a SOS-ADL é uma linguagem que ela era mais próxima daquilo que nós, engenheiros de software, costumamos entender. Devs é uma linguagem que ela é mais próxima, um pouco mais baixo nível de abstração. Então, aí, nesse ponto, foi interessante também poder fazer a geração automática de código para justamente não ter que lidar com algo em nível de máquina de estados, por exemplo. Esse aqui é um trechinho de Devs, né? É um código, basicamente, de um mediador, que seria um forwarder, né? Um hubzinho que faz encaminhamento de mensagens que recebe do sensor e que é gerado a partir desse código aqui em SOS-ADL. No fim das contas, assim, né, já terminei o doutorado mesmo, não preciso mais defender isso, né? Mas, assim, uma coisa que a gente percebe é que, na prática, em termos de quantidade de linhas de código, não sei, se a gente considerar que quase dobrou, né? Então, é uma quantidade ok, mas a depender do caso, a questão aqui não é produtividade, em termos de linha de código não, tá? É mais nível de abstração mesmo. Como eu tinha dito, né, na terça-feira, os domínios que nós trabalhamos, então, foi um sistema de gerenciamento de desastres e emergências, com inundações lá de São Carlos, Sistema Espacial Brasileiro e um prédio inteligente. Foram as instâncias de sistemas que nós chegamos a fazer as simulações. Aí eu coloquei aqui, ó, os 3 que nós fizemos as simulações, o tempo de simulação gasto em horas, o número de sistemas que foi simulado, o número de mudanças arquiteturais e os tipos diferentes de constituintes. Então, esses números são interessantes para ver assim, que, ainda dentro do doutorado, nós conseguimos fazer atingir uma extensão bem razoável, né? Então, nós chegamos a simular algumas centenas de constituintes, né? Quase 400, no caso do Smart Building. Fizemos muitas mudanças arquiteturais para compreender o impacto dessas mudanças no funcionamento do sistema de sistemas como um todo. Em termos de horas de simulação, isso eu diria que é um gargalo ainda, né? Tudo bem que aqui é um pouco mais de um dia, na prática ainda é um tempo razoável, né? Mas precisou de uma máquina bem poderosa para conseguir fazer isso aqui em 34 horas. Se fosse um PC convencional, demoraria provavelmente um pouco mais. E os tipos diferentes de sistemas também que nós simulamos. Isso aqui é um outro dado interessante, que aí, já que eu não vou falar especificamente de alguns trabalhos, vou mencionar aqui, ó. Esse aqui eu diria que foi um dos principais artigos que nós geramos a partir desse meu trabalho, né? Mas aqui o Wallace é o primeiro autor justamente porque ele que ficou responsável por essa parte da arquitetura dinâmica. Esse artigo ele foi publicado no Computer Journal, que é lá da Oxford, na Inglaterra, e ele tem um Qualys, aliás, agora eu acho que até que caiu, ainda está em A4, mas ele era um A2 na época. E esse aqui é da Revista Eletrônica de Iniciação Científica, porque o Wallace, ele ganhou um prêmio de um dos 3 melhores trabalhos de iniciação científica do país, no CSBC, em 2019. E aí ele ganhou essa publicação aqui nessa revista, né? E esse aqui é um dado que a gente colocou lá no artigo que eu acho bem relevante, né? Esses aqui são os artigos que nós publicamos, né? Alguns deles, né? São 9 estudos, o domínio que nós simulamos, a quantidade de linhas de código em SOS-ADL, né? E a quantidade de linhas de código em devs que foram geradas. Então, aqui eu já estou me desmentindo,
né? Porque justamente eu tinha falado que não dá uma diferença grande, mas dá uma diferença bem razoável em termos de quantidade de linhas de código. E eu acho que isso, sim, é algo que, pelo menos a mim, impressiona um pouco, porque é mais de 1 milhão de linhas de código geradas, né? De simulação funcional, que você gera, coloca lá e o negócio está rodando. Então, acho que isso é um dado bem interessante. E que eu faço questão de enfatizar justamente porque o meu mérito aqui, eu diria que é pouco, é mais o trabalho do Wallace mesmo, que realmente foi fantástico. Bem, e aí, uma vez que nós passamos por essa visão geral aí, eu queria tratar um pouquinho agora com vocês sobre algumas publicações. Eu coloquei, na verdade, mais assim, só o título e vou contar um pouquinho da história para vocês, dessas publicações. Mas, assim, eu acho que a ideia também é que minha fala hoje não seja tão delongada e aí, eventualmente, a gente possa ter algum tempo para conversar também. Bem, 2019, publicamos esse artigo aqui. Falei para vocês que eu estava trabalhando com sistemas e sistemas de informação. Esse tópico era um dos grandes desafios que eu propus, né, para a década de 2016 a 2026, para o Brasil. E aí o Paulo Gabriel era meu mestrando na época e ele fez uma revisão de literatura sobre o tema. Então, esse trabalho aqui é um trabalho bem interessante, bem legal, e que basicamente mostra um pouco sobre o estado da arte na época a respeito do que se entende como sistemas e sistemas de informação. Nesse outro trabalho aqui dele, também, em 2020, né, nós fizemos uma migração, porque eu vou colocar lá no final, tem um pouco falando sobre isso também, mas se vocês repararem, durante o meu doutorado, eu fiz um percurso olhando para o sistema de sistemas como um todo. Então, eu especificava toda a arquitetura, eu fazia a simulação, mas aí depois que eu fiz isso, eu fiquei pensando, tá, mas e o constituinte? Né? Eu estou olhando para o todo, mas como que eu faço para fazer com que o sistema seja capaz de ser parte de uma cidade inteligente, por exemplo? Então, aí nós começamos a investigar um pouco mais sobre o design da arquitetura do sistema constituinte. Então, o Paulo investiu um pouco nisso. Esse outro trabalho aqui foi um trabalho interessante, que foi o Alexandre Delecourt que desenvolveu. Isso aqui, como eu fui lá para a França, então conheci o pessoal lá, mandaram o Alexandre lá para Goiânia, ele é um estudante francês, ficou lá em Goiânia 3 meses sob minha orientação, e aí ele desenvolveu, estendeu o trabalho que a gente tinha feito antes para investir em um atributo de qualidade específico, que era o da disponibilidade. Então, assim, ou seja, dado que eu tenho um sistema que é grande, formado de outros menores, até que ponto eu consigo fazer com que alguns deles eventualmente parem de funcionar e ainda assim o meu serviço está disponível para quem precisa? Então, nós chegamos a fazer algum tipo de investigação assim. Esse outro trabalho foi de um outro mestrando, isso aqui foi publicado em 2020 no SAST, né, que é o Simpósio Brasileiro de Teste de Software Automatizado e Sistemático. E nós fizemos um mapeamento sistemático sobre como se dá teste de software em sistemas de sistemas. E eu lembro que uma das principais conclusões é que a gente ia acabar tendo que trabalhar com um teste de caixa preta, né, porque na maioria das vezes os constituintes a gente só tem, no máximo, as interfaces, né, a gente não consegue analisar o código, então foi uma das conclusões interessantes desse mapeamento. Esse trabalho aqui foi um trabalho de 2021, né? Isso aqui, na verdade, foi um tutorial que eu ministrei na Conferência Europeia de Arquitetura de Software. E isso aqui é uma coisa interessante, porque na indústria 4.0, que é essa ideia de você utilizar sensores atuadores no processo industrial, que na prática é um sistema de sistemas, né? Eles estão começando a utilizar esse outro termo aqui, Smart Ecosystems. Então, ao invés de ser um Systems of Systems, as pessoas estão começando a utilizar esse outro termo aqui para diferenciar os sistemas do ambiente fabril, do ambiente de indústria 4.0. E a gente trabalhou nisso justamente por causa da tendência, né? Ou seja, quando você fala de termos que estão mais em alta, a chance daquilo que você aceita é maior. E também porque nós tínhamos como coautor o Pablo Antonino, que é um brasileiro também, que atualmente está no Fraunhofer Institute, lá na Alemanha, né? Então, ele nos auxiliou também nesse trabalho.
Esse trabalho aqui eu diria que é um dos que eu mais gosto, porque é aquela ideia do MacGyver, né? Que eu tinha falado com vocês. O MacGyver, ele juntava pólvora, chiclete e durex e fazia uma bomba, né? E aí era um pouco isso, e a gente utilizou justamente essa analogia lá na introdução do artigo. Então, o Canaan, eu co-orientei o trabalho dele, né, lá na UFABC, Federal do ABC, e na prática, o Flávio Orita, ele foi um meu contemporâneo lá na USP, e aí ele chegou a um ponto que ele falou assim, cansei dessa vida de professor, foi para Clima Tempo, e está lá como gerente. A última vez que ele falou, o salário dele estava em 70 mil, mais ou menos, por mês. Então, acabou que, no fim das contas, ele falou assim, eu vou deixar o Valdemar orientar esse trabalho aí, e depois a gente vê o que dá, né? Justamente nós somos amigos também, eu sabia que seria um pouco assim, por causa da rotina de trabalho dele, né? Então, foi tudo bem. E o Canaan desenvolveu um trabalho muito legal, justamente investindo nesse mecanismo de aprendizado profundo, né? Qual que era a ideia? E, inclusive, eu quero muito assistir a apresentação do Matheus, por favor, não se sinta pressionado, mas justamente porque o domínio de aplicação aqui foi Smart Grid. E aí, o que a gente fez? Nós exploramos um mapeamento que ele tinha feito, fizemos uma base de dados com comportamentos emergentes, mas nós colocamos assim, para um comportamento maior, quais constituintes e funcionalidades foram necessários. Nossa base era pequena, então, consequentemente, assim, ainda para fazer deep learning mesmo, você precisa de ter uma base de dados maior, então os resultados não foram exatamente assim, nossa, que resultados, mas foi um primeiro ensaio nesse sentido, né, de pensar em como que a inteligência artificial pode ser utilizada para vislumbrar comportamentos que nós, enquanto seres humanos, talvez não consigamos vislumbrar. Dentro de um conjunto de todas as funcionalidades e todo o conjunto de dados que nós temos no ambiente de cidade inteligente, então, nós, enquanto seres humanos, temos uma visão um pouco limitada do potencial total. Então, talvez, se nós tivermos uma base de dados rica o suficiente, que possa mostrar como que se desenha comportamento emergente, nós possamos ensinar a inteligência artificial a fazer isso por nós. Então, o princípio foi esse, e foi um trabalho legal, acabou até sendo premiado lá no SBES, como um dos melhores artigos, justamente porque eu diria que assim, foi uma felicidade, né, que nós tenhamos conseguido pensar nessa solução, né? Mas enfim, ainda tem espaço para melhoria, e aí justamente convido-os, né, temos aqui mestrandos, doutorandos, pesquisadores, a continuar explorando esse tipo de solução que eu acho que tem um potencial muito grande. Esse trabalho aqui é mais recente, né, 2023. A maioria desses trabalhos nós publicamos na conferência System of System Engineering Conference, conferência mundial sobre sistemas de sistemas, a engenharia de sistemas de sistemas, e a gente tem participado com alguma frequência lá. E aí aqui, basicamente, nós investigamos, né, ainda o Paulo, como que nós poderíamos atingir independência operacional em sistemas de sistemas. Que é essa ideia, né? Assim, como é que vai funcionar esse negócio do meu carro autônomo, continuar servindo aos meus propósitos, mas ainda assim conseguindo contribuir com objetivos de uma cidade inteligente. Então, como que eu vou alocar isso do ponto de vista da arquitetura do sistema? Como que eu vou alocar isso do ponto de vista dos recursos computacionais também? Aí, na verdade, a gente chegou a fazer uma investigação, acho que não coloquei o outro artigo aqui, e uma das propostas foi algo que já é meio conhecido, que é a ideia de chaveamento de contexto, né, que nós temos dentro da computação convencional. Aí fizemos algumas simulações, até funcionou bem do ponto de vista da simulação, mas é possível que haja outras formas de fazer ou habilitar que um sistema, principalmente um sistema pré-existente, passe a seja adaptado ou evoluído para passar a fazer parte de um sistema de sistemas. Eu diria que isso ainda é um desafio. Conceber do zero, talvez é um pouco mais tranquilo, né? Mas adaptar um sistema existente para poder fazer parte, aí vamos entrar nos problemas de integração, né? Em como tentar, sei lá, quebrar em microserviço, alguma coisa do tipo, para fazer com que seja possível.
Esse aqui é um outro artigo relativamente recente, eu acho que é 2023, em que nós fizemos uma simulação de sistema de detecção de quedas para pacientes domésticos, né, que estão em tratamento domiciliar. Então, isso aqui é basicamente para elderly people, né, pessoas anciãs, que em geral caem com mais frequência, e aí nós fizemos uma simulação da efetividade das arquiteturas com detectores, com Doppler, com radar, câmera, e os preços disso, né? E através da simulação nós conseguimos chegar numa arquitetura que tivesse 90% mais ou menos de detecção, de conseguir detectar com sucesso as quedas, e com valor bem inferior, assim, coisa de 10 vezes menor do que uma outra arquitetura que nós chegamos a testar. E esse aqui é um trabalho mais recente, né? Conta com a autoria aqui do nosso querido professor Franz, e que é o trabalho do Andrei, né? Que foi desenvolvido em coorientação com o professor. Né? O Andrei foi um mestrando, terminou o mestrado agora recentemente lá em Goiás, em que nós fizemos ele, na verdade, né? Propôs um processo de estabelecimento de links de interoperabilidade entre sistemas de informação. Então, o Rafael, como co-orientador, né, ele trabalha nisso há muitos anos e ainda nunca tinha visto algo dessa natureza, um processo para dar apoio a isso. Então, o trabalho dele foi publicado no Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, e agora eu estou com um aluno de iniciação científica lá, que vai ser co-orientado pelo Andrei, e aí vamos continuar os trabalhos também, viu, Rafael? Para desenvolver uma ferramenta para poder apoiar na implantação desse processo, na execução desse processo de integração. Esse trabalo aqui, nós publicamos numa edição comemorativa de um workshop que acontece aqui no Brasil, e aqui está sendo, eu acho que é de 2018 mesmo. Foi um trabalho em que nós mas propusemos uma parceria público-privada de solução de mobilidade e cashback em ambientes de cidades inteligentes. Qual que era a lógica? Por exemplo, talvez aqui em Juí, por exemplo, isso seria viável. Tem alguns ônibus circulando na cidade, ônibus coletivos administrados pela prefeitura ou por alguma agência contratada, e o ônibus quebrou e as pessoas ainda precisam chegar nos seus trabalhos. Então, nós propusemos que, quando esse tipo de coisa acontecer, os motoristas, que aqui no caso de vocês é garupa, né, não é Uber, pudessem ser deslocados para fazer o transporte desses passageiros, e aí eles fossem recompensados, seja com o pagamento mesmo, por parte da entidade que cuida do transporte, ou com algum tipo de desconto em imposto, desconto em combustível. Então, ou seja, seria a ideia de você fazer parcerias entre a administração pública e entidades privadas do município para tentar resolver problemas que apareçam como esse, tornar a vida dos cidadãos melhor e conseguir, como resultado, o comportamento emergente de levar os passageiros até os seus destinos. Então, essa foi uma proposta que nós fizemos nesse trabalho. Um outro trabalho, e esse aqui é mais só de merchan mesmo, né? Teve esse livro aqui que foi publicado no ano passado, que é o Corpo de Conhecimento em Modelagem e Simulação. Ele foi organizado pelos gurus aqui da área de simulação, e aí eu pude contribuir com alguns colaboradores também para alguns capítulos desse livro. Esse livro aqui, inclusive, é um livro aberto, tá? Ele é gratuito, caso queiram acessar, o transformaçãodigital.org. Ele foi organizado por esses autores, Thiago Ávila, Beatriz Lanza e Daniel Valotto, e eles fizeram um compilado das promessas de campanha dos políticos da última eleição, em especial dos governadores, e fizeram um cruzamento com os dados coletados a respeito da transformação digital, da governança digital de cada um dos estados do país.
E aí eles entraram em contato com pesquisadores em cada um dos estados do país para poder participar, validar, complementar os dados. E aí me acharam lá em Goiás e eu participei do capítulo, né, sobre a transformação digital, no caso de Goiás especificamente. E aí, né, passado tudo isso aí, eu quis trazer uma visão pessoal, né, do estado da arte, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Né? Quando a gente pensa na pesquisa em sistema de sistemas, o que se percebe, né, que de 2010 para 2015 houve uma intensificação das pesquisas na engenharia de software. De 2015 a 2018, ainda um estudo macro, sistêmico da arquitetura do sócio, com foco em simulação, e é por isso que eu falei que é pessoal mesmo, tá? Não é amparado em revisão sistemática, não é isso, é uma percepção apenas. De 18 para 22, e aí aqui eu posso dizer que não fui só eu, né? Tem outros autores que publicaram também naquela conferência, que acabaram indo para esse lado de, ao invés de olhar para o sistema como um todo, olhar para os constituintes que fazem parte desse sistema de sistemas, reforçar os atributos de qualidade. Até participei de uma banca de doutorado lá na Unirio, no ano passado, em que o atual doutor, né, trabalhou com resiliência em sistemas, enquanto atributo de qualidade. Então, houve esse foco, né, nos atributos de qualidade. E aí, daqui para frente, eu entendo que ainda vai continuar esse foco nos atributos de qualidade, em particular na interoperabilidade, porque isso ainda é um desafio em aberto, né? Como que nós fazemos para que essa interoperabilidade entre os sistemas, além de ser plena, que é algo que foi proposto pela professora Rita Maciel, da Federal da Bahia, mas que seja instantânea. Ou seja, eu entrei na cidade e consigo me conectar. Então, como fazer isso? E como trabalhar ainda com comportamento emergente, por ser um desafio, inteligência artificial também um desafio ainda, e com muito ponta aberta ainda nessa área. Então, isso aqui é basicamente uma ilustração gráfica, né, dessa mesma linha do tempo. E aí, coloca aqui, né, que poderíamos pensar como sendo alguns grandes desafios em cidades inteligentes, né, como eu disse para vocês, a integração em interoperabilidade plena ou instantânea ainda é um grande desafio, nós ainda temos muito a fazer nesse caminho. Até um trabalho do Andrei, né, Rafael, a nossa ideia era justamente essa, assim, o processo, ele veio como uma forma de viabilizar a automação ou a automatização desse estabelecimento dessa interoperabilidade. Para que, quem sabe, nos próximos anos, nós consigamos chegar ao ponto de, automatizando algumas partes, a gente chegar em algo quase instantâneo. Mas isso aí é o sonho, né? Rafael, ainda está no campo do sonho. Os digital twins, né, a ideia dos gêmeos digitais, como que eu desenvolvo simuladores que são leves o suficiente para rodar no computador de um carro e, ao mesmo tempo, como que eu monitoro todos os elementos do carro para tentar predizer comportamentos anômalos e corrigir isso de modo a não acontecer nenhum acidente, por exemplo. E mais, se eu tenho e aí existem outras arquiteturas possíveis, não vamos pensar só nessa. Se eu tenho um gêmeo digital para cada carro, então será que não é possível eu fazer com que esses gêmeos digitais também interoperem? E aí eu comece a pensar em um comportamento emergente pensado coletivamente em nível de simulação. Então, na verdade, isso é algo que eu já estou até trabalhando um pouquinho com um colaborador lá do Canadá e ele já vem trabalhando mais nesse sentido. Pensar no comportamento emergente não mais apenas no campo do pragmático, mas também no campo da simulação. A governança, né, eu tenho atualmente um doutorando que está trabalhando em governança em sistema de sistemas, o problema de gerir conflitos de interesse, né, entre essas entidades que cuidam dos constituintes que fazem parte de uma cidade inteligente. O protagonismo cidadão e a cidadania participativa, né, eu tinha falado disso com vocês na terça-feira, mas eu acho que é importante enfatizar, porque, em suma, isso quer dizer que não adianta nada eu desenvolver soluções para o cidadão se eu não conseguir engajar o meu cidadão.
Não adianta desenvolver uma tecnologia maravilhosa se o meu cidadão não sabe usar essa tecnologia. Ele não consegue usar essa tecnologia. Então, nós também precisamos investir, né, em soluções, ou a mesmo em ciência, em fazer ciência, em prol do protagonismo cidadão também. A sustentabilidade, e eu acho que eu cheguei a mencionar isso também na terça, a sustentabilidade, nós costumamos falar isso do ponto de vista ambiental, mas ela também tem outros âmbitos, tem o âmbito social, tem o âmbito econômico-financeiro da administração municipal. Então, existe uma série de outras dimensões, né, que ela tem que ser garantida também. E a criação de soluções regionais, né, porque eu diria que talvez o Garupa represente um pouco isso, né? Eu não sei qual foi a situação, porque que a Uber não deu certo aqui, né? Mas o Garupa atende muito bem às necessidades de vocês aqui. Eu imagino que com suas especificidades, né? E, por exemplo, lá em Goiás, né, nós estamos no Cerrado. Então, existem algumas soluções que, se pensadas para lá, não necessariamente podem ser replicadas, por exemplo, para a Amazônia, porque nós temos uma geografia completamente diferente. Então, é importante que nós pensemos em soluções que sejam regionais, não apenas replicar aquelas que a gente já vê no mundo inteiro por aí, mas soluções que sejam específicas das necessidades locais. E aí a gente entra num contraponto interessante aqui, ó, que é criatividade versus necessidade. Por quê? Necessidades, elas têm que ser ouvidas independentemente da situação. Nós temos que, para desenvolver soluções efetivas, ouvir quais são as necessidades dos cidadãos para desenvolver tais soluções. O problema e aí esse é um problema clássico de engenharia de requisitos, né? Na maioria das vezes, o nosso cliente não sabe o que ele quer. Ele sabe que ele quer, mas ele não sabe o que, né? E aí, nesses casos em que a necessidade não for tão evidente, aí entra essa outra parte aqui, né? Que é a parte da criatividade. E isso aqui é um campo de pesquisa amplo e aberto ainda, justamente porque esses dias eu estava no LinkedIn e eu vi alguma coisa do tipo, ferramentas de IA para criatividade. E aí uma delas era o ChatGPT. E eu confesso para vocês que momentaneamente eu parei para refletir. Falei, peraí, criatividade? Tá, tudo bem, pode ser que eu não tenha pensado em algo, eu pergunte algo para o ChatGPT e com base no que ele disser, eu possa ter algum insight, né? Mas, em essência, até onde eu entendo, meu conhecimento raso sobre inteligência artificial, a nossa inteligência artificial ainda não consegue ultrapassar o limiar do aprendizado, no sentido de eu tenho uma quantidade enorme de dados, eu consigo perceber padrões nesses dados e fazer inferências. Mas até onde eu entendo, por exemplo, naquele MacGyver Predictor, eu não consigo, por exemplo, dentro de um conjunto de funcionalidades da Smart Grid, pedir que ele esperar que esse mecanismo de Deep Learning entregue uma funcionalidade que nunca foi vista dentro da base de dados. Posso estar errado, tá? Aqui eu tô, é elucubração mesmo. Mas até onde eu tenho de intuição sobre isso, as nossas IAs elas ainda não conseguem ser criativas. No máximo, elas conseguem identificar os padrões e externalizá-los para nós. E aí talvez surja ali alguma coisa que nós não tenhamos pensado ainda, mas que olhando para os padrões dentro da base de dados, foi possível extrair. Agora, eu ainda não fiz esse teste não, mas eu queria ver assim, se seria possível perguntar ao ChatGPT para propor soluções de cidades inteligentes que sejam específicas para algo de regiões específicas, né? Mas imagino que não sei se vai sair algo que já não seja basicamente aquilo que ele replica, né? Da base de conhecimentos dele. Então, na prática, quando a gente fala de cidades inteligentes, isso aqui ainda é muito forte. E isso, até onde eu entendo, a inteligência artificial ainda não consegue alcançar. Ela não consegue ser criativa. Ela, no máximo, consegue entender padrões e externalizá-los. Então, nesse ponto aqui, aí precisa da gente. Somos nós que precisamos com um trabalho. E veja,
criatividade com ciência, né? Então, nós precisamos fazer coisas embasadas, com base no estudo das características dos problemas que nós temos em cada um dos nossos locais onde moramos, pensar em soluções que sejam específicas. Bem, do ponto de vista de colaborações e formação de recursos humanos, né, eu ando bastante, converso bastante nos congressos que vou, então, em geral, estabeleço muitas conexões. A Unijuí já está aqui no conjunto, né? Mas realmente, assim, ao longo dos últimos anos, eu tenho conseguido fazer colaborações com várias instituições do nosso país, né? Então, é algo que eu vejo como muito positivo. Do ponto de vista de orientações, né, já foram algumas aqui ao longo dos últimos anos, com diversos tópicos explorados, né? A Juliana Fernandes, eu dou destaque, ela é professora do Instituto Federal do Piauí, e eu a orientei no mestrado na Unirio. Ela trabalhou com interoperabilidade em sistema de informação, foi um trabalho muito bem feito. E também, todos os meus alunos, de fato, até quando eu fiz o slide, eu acho que eu tinha feito ainda na semana passada, só fiz as correções, não acrescentei aqui o Ricardo, né? O Rafael, que inclusive estava na banca do Ricardo. Aliás, está aqui, ó. Está aqui, está do lado, Ricardo Borges. Então, esses foram os mestrandos já defendidos, o doutorado defendido em 2023. E temos em andamento alguns, né? São o Edson Moraes com governança em SOS, o Douglas Santana com integração de dados, e a Ana Clara e o Gilmar começaram em 2024, vão trabalhar com sistemas, e sistemas estão trabalhando, e são professores da Universidade Estadual de Goiás. Bem, então, esse aqui é o meu grupo de pesquisa, né, o Go Insight. Essa aqui é a página, não está muito atualizada, porque não estamos com tanta gente assim para poder ajudar nas atualizações. Já recebemos algumas visitas internacionais, né, não tantas quanto o Rafael costuma receber aqui, mas já recebemos algumas. Em setembro de 2019, o Bernard Ziegler veio, não necessariamente para o grupo, mas veio a convite do grupo para um evento. O Jeremy Boisson, lá da Bretanha Sul, veio em 2019 também, e o professor Kassab veio em 2020 e agora em 2024 também, que é professor da Penn State University. E eu tenho organizado anualmente 2 eventos, né? O BlockArc, que é sobre arquiteturas de software baseadas em blockchain, junto com a Conferência Internacional de Arquitetura de Software, um evento internacional, e nacionalmente o MCIS, né? Que eu estou no Steering Committee, eu organizei os 3 primeiros anos, e aí sempre existe essa recomendação de que os eventos circulem entre os membros da comunidade, então justamente por isso, hoje nós temos outros membros organizando, mas é um evento no qual eu tenho participação ativa também. Já está na 6ª edição, acho, agora esse ano, no CBSoft. Tenho atuado também na Comissão Especial de Sistemas de Informação, né? Organizei o evento Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação em 2015, lá em Goiânia, e aí desde então tenho participado ativamente dessa comissão da Sociedade Brasileira de Computação. Isso aqui é um negócio que eu acho que nem o Rafael sabe disso, ó. Mas eu tenho um canal no YouTube, que esse canal, na verdade, sim, eu sou pouco responsável pelas coisas aí, mas foi com um ex-aluno meu, que foi o Paulo Gabriel, que estudou um monte de coisa lá e fizemos esse canal. E lá nós temos muitos vídeos para ajudar o pessoal de concursos, para coisas mais científicas, do tipo cidades inteligentes, arquitetura de software, né, como se fossem mini-aulas, e sobre tópicos emergentes também. E esse canal ele é engraçado, porque nós paramos de fazer vídeo para ele, já deve fazer quase 2 anos, viu? E ele continua crescendo, então está com 70 mil inscritos já. Então é um negócio que deu certo. Assim. Esse aqui são os eventos, né? Acabei não atualizando aqui, mas nós tivemos também a submissão em 2024, só que aí o pessoal do ICSA, eles não deixaram apresentações remotas, e aí, consequentemente, até o Rafael teve um artigo lá também, mas aí acabamos tendo que cancelar o evento em virtude disso, mas já estamos entrando, tipo, ano que vem vamos ter o evento continuando.
Esse aqui é o livro, né, que eu escrevi com o professor Mohamed Kassab sobre cidades inteligentes. E é isso, eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Como eu falei, seria uma fala mais curta mesmo, justamente para que nós pudéssemos conversar um pouquinho. Muito obrigado, né, de novo. Fala daqui. Quem sabe abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação. Enquanto o pessoal pensa, eu faço a minha, né? Tá bom. Assim, o pessoal vai ter horário, né? Vamos lá. Ademar, ontem nós estávamos na Santa Rosa, né, o pessoal estava na integração do sistema, né? Uhum. E a gente trabalha em integração, trabalha com gratuidade, tudo mais, está falando do valor de digital twins. Sim. Pergunta bem ampla, como é que nós podemos utilizar, por exemplo, digital twins nesse campo da integração de aplicações de integrabilidade? Isso não é uma pergunta, não. Isso é uma tese de doutorado. Cara, eu não sei não. Porque Não vou nem falar que eu sei não. Só se eu dar uma pensada aqui agora e ver o que dá para sair. uma das questões que a gente pode fazer aqui no Neotorinho, no campo, sou especialista aí, mas eu acho que daí poderia ser talvez um meio de nós experimentarmos essas soluções, né? Conhecermos o comportamento dessas soluções, como eventualmente essas soluções respondem ou podem responder, né, em função dos sistemas, né, da carga dos sistemas, né, dos sistemas que estão integrados, né. Então, talvez nos permitiria usar elas quase um caráter, digamos, de simular e conhecer, né, a solução, né. Geralmente os digital twins é a versão digital de algo real, né? Isso, exatamente. E eu tem algo assim real, né? É digital, né? É o digital do digital. Exato, né? exato. Mas eu estava pensando como a gente poderia usar essa técnica que está se falando muito, né? Eu vejo que lá na Inglaterra, o Colina já comentou conosco, mandaram artigos, né? Tem um grupo que trabalha com a matemática de cidade inteligente. Eles estão, por exemplo, uma coisa que eles fizeram bem interessante, eles mapearam, né, toda a tubulação de água e esgoto, né, de Londres, né, e de outras várias cidades. Então, eles têm todo esse modelo digital, né? Sim. E a partir daí, então, eles exploram, experimentam nesse modelo digital melhorias, manutenções, né? Antes de levar para o real. Sim. E não sei daqui a pouco no campo de você, né? Só que Eu ia- talvez já está mais ajustado. Se pegasse o que eu ia abordar, até dependendo do tempo que a gente vai ter, eu ia mostrar um pouquinho o que a gente estava fazendo em cidades inteligentes, e dentro disso a gente tem ali, depois eu vou falar, vai dar tempo, que foi bem nessa linha. Nós temos aí dois equipamentos que a gente usa, porque a gente trabalha muito com instrumentação, né? Uhum. E os gêmeos digitais, ele perpassa justamente isso, você simular, fazer um gêmeo digital de algo físico, essa bolinha. Sim. E essas duas plataformas, que é o Smart Grids, que nós temos aqui, e o Opal, que é um Real-Time Simulator, né? Uhum. Ele pode fazer essa interação, ele tem entradas físicas em pequena escala, e você roda em tempo real a simulação para prever por exemplo, vamos citar uma coisa mais direta. Eu tenho imagina um disjuntor, que a gente chama de rede elétrica. Eu quero ver se ele vai atuar ou não. Isso é utilizado para quando dá uma falha numa rede elétrica. Eu não vou simular uma falha numa rede elétrica real. Hoje é capaz de acontecer essa simulação, ele chove e olha, isso não dá problema. Mas o que eu faço aqui no modelo digital? Que simula essa falha, ele gera esses pulsos em pequena escala, entra nesse equipamento físico e vê se ele vai desarmar ou não, ele vai atuar ou não no sistema. Eu estava pensando exatamente nisso, que eu acho que sim, Rafa, essa integração pode ser feita da seguinte forma. Agora fecha esse parênteses, depois a gente conversa sobre essas plataformas, que eu acho que daí a gente consegue alguma interação de pesquisa. Fecha isso e vamos voltar para a questão do como eu vejo um gêmeo digital interagindo com a interação das aplicações, ou sistemas de sistemas. Fica naquele teu exemplo do saneamento, tá? Digamos que tu tem uma rede fluvial aí de esgoto na cidade, e tu tem uma sequência de sensores que estão fazendo a aquisição.
que são grandezas que você entra nesse teu modelo, e esse modelo vai rodar. Então, a partir, eu acho que a integração, o pulo do sistema do sistema é justamente ali, vai em simulação. Ele pega as grandezas reais, joga num sistema virtual, simulado, para ver o que vai acontecer. Experimenta ali. Isso. Uma causa, numa calamidade, por exemplo, em tese, em Porto Alegre, ele ia prever isso, dado o número de chuva, a elevação do Guaíba, etc. Ele podia chegar nessa simulação. Agora, como tu integra tudo isso no ambiente, daí eu acho que o sistema de sistemas pode ser. Seria virtualizar a simulação. Sim, na verdade, virtualizar que a gente está acoplando, digamos, a essas aplicações que estão sendo integradas, sensores para coletar grandezas e analisar determinados aspectos. Isso. A integração entraria aí. Porque o que tem hoje? Tu fala que IoT, cidades inteligentes, né? Que a gente comentou, né? Eu trabalho com essa disciplina, mas eu trabalho com duas vertentes, o humano e o tecnológico. A gente tem a mania de achar que a cidade inteligente está baseada na tecnologia, baseada em rede, baseada em aquisição de dados. Sim, faz parte, mas em prol do que? Do humano, essa outra discussão. Eu acho que a integração entra nessa parte, porque esses dados não existem. Talvez eles não estejam integrados. Né? Sim. Só uma coisa que me passou pela cabeça é porque, assim, na hora que você falou, assim, como que digital twins podem atuar na integração? É porque, momentaneamente, eu fiquei imaginando que você queria fazer um gêmeo digital para a integração. Ou seja, uma réplica digital para essa ponte, né? Então, de repente, isso me pareceu ser algo que pode ser explorado, assim, pode ser interessante. Agora, só complementando, uma outra coisa, e aí eu queria até ouvir vocês também, que é o seguinte. O trabalho que eu tenho desenvolvido com simulação nos últimos anos, eu tenho duas grandes perguntas que, em geral, tanto revisores quanto eu mesmo, às vezes, me faço. Uma é, quando a gente tem todo um trabalho de fazer um modelo de simulação e tal, algumas pessoas chegaram e perguntaram assim, mas isso aí não dava para fazer com um modelo analítico, não? Um modelo matemático qualquer, será que já não dava para fazer? Você precisava mesmo simular isso aí para saber que ia ter esse resultado? Então, assim, é um choque, mas, ao mesmo tempo, é importante refletir sobre isso, porque eu acho que aí entra um pouco nessa coisa do que o Digital Twins, na prática, é só um novo nome para um problema que nós já estamos enfrentando, quem trabalha com simulação há algum tempo. Né? E a outra coisa, além dessa questão aí sobre se usa isso ou não, é o seguinte: quão fidedigna é a minha simulação àquilo que é real? Né? Porque qualquer modelo ele é uma abstração. Se ele é uma abstração, eu estou desprezando uma série de detalhes. E aí? E, na verdade, se for parar para pensar, isso é até um problema mais amplo, né? Que não é nem só de simulação, é um problema da engenharia de software como um todo. Qual que é a garantia que eu tenho de que aquele meu modelo está representando, de fato, o meu sistema real? Sim, porque, em geral, as nossas variáveis da realidade elas são estocásticas. Né? Então, assim, tem um grau de incerteza enorme ali. Então, talvez o Digital Twin dê uma melhorada nisso, justamente porque eu começo a receber resultado, input da realidade para poder trabalhar. Só que aí, ao mesmo tempo, entra nessa questão que você falou do tempo real, né? Que assim, agora eu tenho que prever que vai ter alguns tipos de padrões ali, e esse negócio tem que responder muito rápido para eu conseguir reagir. Pois é, e eu tenho que reagir muito rápido, porque se eu não reagir muito rápido, não adianta nada. Passou 5 minutos para poder diagnosticar uma situação anômala, para poder corrigir uma rota, alguma coisa do tipo, não adiantou nada, já bateu, já deu muito problema. Então, de novo, assim, realmente, para a sua pergunta, eu confesso que eu não tenho uma resposta pronta, mas Digital Twins, por si só, para mim, tem alguns problemas bem importantes como esse que eu mencionei, que a gente precisa se preocupar com eles. Nessa quantidade de escala. Sim, porque a coisa é outra, né? Então, por isso que a gente está também vendo a questão da integração de aplicações, porque desde chegou aqui falando de integração. A gente brinca, vocês falam de bateria, nós falamos de integração, né? Agora vocês estão mudando, nós estamos mudando de cuidado. Mas assim, nós vamos corrigir tudo isso. Então, muito para lá, exatamente. Desculpa, pessoal, estou de pé por motivos óbvios, né? O pessoal já sabe o que eu Então, assim, cara, na verdade, né, pensando nessa questão, né, de escala, né, a gente também estava falando de integração de aplicações para nós, claro, o próprio termo, né, Enterprise Application, ele está dentro da empresa, eu estou integrando empresas, quase. Isso toma uma outra proporção do vai realmente para uma cidade, né.
Então, nós vamos convergir estar inteligente. Acho que esse workshop já é para isso, né? É o que a gente discute bastante, eu, Rafael, a gente discute no bom sentido da palavra, nas defesas, né? Como tu estava falando, que o GM digital vem com essa questão da entrada de dados reais, tu passa a validar teu modelo. Então, tu está verificando. Né? Essa questão que a gente tem que discutir bastante. Como é? Eu validei, tu validou esse modelo? Não, tu verificou. Tu viu que ele chega próximo ou alguma coisa que tu imagina que seja. Como é que tu vai variar se são entradas estocásticas? Né? Exatamente. Tu vai verificar. Sim. Então, agora talvez você valide. É o que a gente sempre, né? Nós começamos Faz sentido. a fazer vários trabalhos aqui com simulação, né? E aí essa é a nossa discussão, né? Então, como é que vai validar? Não tem validação, tem verificação, né? Sim. Então, mas eu acho que é isso. Acho que um dos pontos assim, interessantes é que quando a gente leva esse processo de inteligência à escala, aí essas coisas são mais relevantes, né? São realmente fundamentais para tu conseguir realmente responder a tempo, né? Ou encontrar problemas. Sim. Mas a pergunta que eu te fiz não foi de sacanagem, que eu estou Não, fique tranquilo, que não pensei isso não. Mas é porque é uma boa pergunta mesmo, assim, e uma oportunidade de pesquisa, né? Justamente, se a gente não consegue nem pensar em como seria, então realmente é uma oportunidade de pesquisa interessante.